O nosso corpo, ele é energia. Tudo é energia. E o seu corpo também é energia. Você vê na internet assim, toma tal chá, você vai emagrecer. Não, é mentira. Eu não vou tratar você se você não fizer parte. Porque não adianta você ser o meu paciente e eu te cobrar, brigar. Não, eu vou fazer você entender que você pode cair, mas você vai ter que cair e vai ter que levantar. O açúcar, ele é mais viciante do que a cocaína. É 8 vezes mais. Muito bem, boa noite, está começando mais um episódio de No Plano 7, o seu podcast semanal. E aí, vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar mais uma vez de saúde, algo muito importante para as nossas vidas. Nós vamos conversar hoje com a Rose Fávero. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? É muito prazer estar aqui com você, dando essa entrevista, falando sobre um assunto tão importante que é a saúde, a nutrição. Muito bem, muito bem. Também nós temos aqui o nosso amigo Eliomar Artvoz. Boa noite, Rosinez, boa noite, Rose, né? Acho que vou ficar como Rose mesmo, né? Isso aí. Melhor, né? Mais fácil. É mais fácil. É Rosinez, mas a gente vai falar Rose. Combinado, então? Beleza. E aqui, você sabe que, né, hoje o negócio vai pegar pro meu lado, né? Consulta particular hoje? Ô Rose, o pessoal fala o seguinte, o pessoal me liga, Eliomar, tudo bem? Eu falo, bem, tô bem gordinho, mas tô bem. Eu tenho uma boa nutri para te indicar agora. Vamos nós. Antes da gente começar de fato, nós vamos falar dele, nós vamos falar de Bad Wolf, sempre em nome de Bad Wolf. Você não precisa de asas para voar, você precisa de Bad Wolf. Bad Wolf é do Grupo Coroa, que está no estado há mais de 90 anos. Para quem não toma um refrigerante, também temos a Água Campinho, que também é do Grupo Coroa. Grupo Coroa há mais de 90 anos no estado. Quem é Rose Fávero? Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu tenho um brinde, né, do Grupo Coroa, né? Um brinde aqui. Um brinde especial aqui para você. Aí você pode deixar aí no cantinho aí, né? Muito obrigada. Agora sim, né? Quem é Rose Fávero? Eu sou uma pessoa muito feliz, muito alegre, com muita saúde, disposição, né? Mas a Rose Fávero, hoje eu me formei agora, né? Recente, na nutrição e sou pós-graduada, né? Com o Dr. Laí Ribeiro e tenho uma bagagem, assim, muito boa na área integrativa. Aí, mais para frente, nós vamos explicar, né, que área é essa. E tenho 2 filhos, sou casada e participo de um movimento voluntário que me faz muito bem. Moro num sítio e sou uma pessoa normal, né? Mas sou uma pessoa bem feliz, bem resolvida, bem decidida. E estou numa área que eu amo muito, que é a nutrição. Pode ter certeza que eu vou atender, vou fazer e vou dar o meu melhor, com muito amor e com muita dedicação. Essa paixão nasceu como? Então, eu acho que vem já de muitos anos, né? Porque a minha alimentação, o meu estilo de vida
é um processo, né? Tudo na nossa vida é um processo de mudança, de transformação, mas eu sempre quis fazer a nutrição. Mas na época eu tive um desconto, né, na área do direito, fiz a faculdade, mas nunca exerci. E há 4 anos atrás eu decidi fazer a faculdade de nutrição e eis-me aqui. Tem jeito pro Eliomar? Lógico que tem. Tem jeito para tudo. Mas aqui mesmo você sabe que na verdade o comer, né, é assim, muito prazeroso, claro, né? E por eu ser muito ansioso, o comer me ajuda na minha ansiedade, entendeu? Só que tem um detalhe, por exemplo, eu vou comer uma tortinha, né? Eu não me contento com um pedacinho de 100 gramas, 200 gramas, 1 quilo, assim, mais ou menos, né? Você quer comer a torta toda, deixar todo mundo sem. Vou te contar uma história aqui rapidinho, essa história. Logo quando abriu, vou falar o nome aqui, que o Kozak não acha ruim, não. Quando abriu o Perim, tinha uma torta muito famosa no Perim. Não sei se você se lembra disso, aquele Perim ali da Consolação. E eu e meu irmão é da Guarda Civil Municipal, aí nós passamos lá e fomos, aí olhamos um pedaço de torta, mais ou menos assim, um pedaço, né? Assim, mais ou menos. Devia dar aí uns 2,5 kg mais ou menos. Aí nós olhamos assim, moça, dá esse pedaço de torta aí pra gente. Aí a moça foi embrulhando, não, filho, não é pra embrulhar não, nós vamos comer agora. A menina regalou o olho, vocês vão comer agora? Filha, isso aí é um tapa, né? Então... Mas mesmo assim tem jeito pra você. Mesmo assim ainda tem jeito. Aqui, agora uma coisa interessante, ali em off, você fez uma brincadeira ali, né, sobre o teste da vitamina B12. Como é que é aquele negócio ali que você... O nosso corpo, ele é energia. Tudo é energia. E o seu corpo também é energia. Então, Bastante, eu consegui trabalhar com a sua energia e saber que a sua B12 está baixa. Show de bola. Engraçado, coincidência, né? Ontem eu fiz o exame de sangue com os exames, inclusive, coloquei a B12 porque eu tô me sentindo cansado, cara, muito cansado, fora do normal. Falta de B12, falta de vitamina D. Exatamente. Você viu ali os exames ali, né? Eu Sim. te mostrei. Se chegarem, a gente dá uma analisada, dá uma confirmada nisso que eu tô falando com você. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Existe alguma mágica quando a pessoa quer emagrecer? Não existe mágica. Você vê na internet assim, toma tal chá, você vai emagrecer. Não, é mentira. Na verdade, a comida, ela é ligada a toda a sua vida, todo o seu emocional. Se eu disser assim para você, eu vou na casa da vovó, o que você pensa? Você vai sentar na mesa e vai ter uma alimentação lá. Eu vou reunir com o meu pai. O que você vai pensar? Alimentação. Eu vou sair com uma amiga. O que você pensa? Alimentação. Vou tomar um café. Então, tudo na nossa vida envolve isso. E a alimentação é um hábito que você cria do dia a dia, não tem nada, um milagre. É nos pequenos costumes do dia a dia que você vai mudando e vai criando os hábitos. Nada acontece daqui para ali. É só você ter a consciência do que é bom e do que é ruim e ter a atitude de ir mudando. Eu costumo falar que quando você quer, por exemplo, emagrecer, você precisa, de certa forma, primeiro cuidar da sua mente, né? Porque se você for emagrecer adoidado, às vezes você vai para a academia, você faz doideira. Você quer praticar uma dieta, muitas das vezes a dieta que uma nutricionista passa de forma séria, você não quer praticar, você quer praticar uma dieta que de certa forma te dá um start muito rápido. Então, eu acho que, não sei se eu estou certo, você pode me dar luz a essa questão, que tem que ter a parte mental, mas eu quero de acordo com o que eu vou trabalhando o meu corpo, né? Então, isso é uma parte mental, vem a nutrição e vem o esporte junto. Esses 3 pilares, eu acredito que
Tem que Sim. se funcionar junto. Eu não sei se eu estou certo, você Sim. pode me explanar essa dúvida melhor. Você está certo, sim. A partir do momento que você procura uma Nutri, você tem que ter consciência que você faz parte do tratamento. Você não vai, eu não vou tratar você se você não fizer parte. Você tem que querer. Então, eu tenho uma forma de te explicar quais os alimentos que te inflamam, quais os alimentos que você tem que retirar. E a atitude da pessoa, às vezes tem uma pessoa que fala assim, não, eu vou retirar isso amanhã e nunca mais vou comer. Então, esse radical vai depender do paciente. Então, depende sim do paciente. Mas o emocional, com certeza, está ligado, tudo na nossa vida é ligado. Nós somos como se fosse uma máquina, um carro, ele tem 4 pneus. E se você tirar um, ele não vai andar. A mesma coisa é a nossa vida. O emocional, a família, tudo anda junto. Então, a nutrição não é diferente. Então, você tem que ter a consciência de querer a mudança, de querer fazer acontecer. Porque você entende que tudo é uma desculpa. Às vezes eu falo assim, hoje em dia é muito fácil, como ele disse, você chegar lá no Perim, ter uma torta, você comprar a torta. Porque se eu for fazer uma torta em casa, vai dar mais trabalho. Mas é uma decisão minha, eu decidi mudar. Então, quando eu decido de verdade, vai haver mudança. Agora, eu acho o seguinte, o emocional, né, eu acho que tem que ser trabalhado muito, porque, que na verdade, comer, estou falando no meu caso, né, me traz um prazer muito grande, entendeu? Me traz um prazer muito grande, meio que, vamos dizer assim, é como o Kozak já me conhece há muitos anos, meio que até que divertido, entendeu? Porque, por exemplo, você chegar ali e pedir aquele tamanho de torta, aquilo ali, para mim foi divertido, entendeu? E prazeroso depois, claro, comer, né? Sem dúvida. Agora, sim, eu acho que teria que trabalhar muito o emocional, né? Sim, com certeza. É isso que eu acabei de falar. É porque não adianta você querer fazer um tratamento numa pessoa se a pessoa não querer esse tratamento de verdade. Então, eu tenho uma maneira de explicar, de fazer entender, porque não adianta você ser o meu paciente e eu te cobrar, brigar. Não, eu vou fazer você entender que você pode cair, mas você vai ter que cair e vai ter que levantar. Porque são os hábitos que você vai acostumando devagar, sem sofrer. E tudo é na sua mente. Quando veio a pandemia, nós ficamos em casa, não podia sair, e muitas pessoas entraram em depressão, muita ansiedade por esse fato. Eu não posso sair. Então, você tem que ter na cabeça assim, você pode comer, mas você vai diminuir, você vai comer... eu gosto muito da torta do Perim, e eu como ela todos os dias. Não, eu vou comer ela só uma vez por semana, e isso daí você vai vendo que você vai melhorar, você vai desinchar, você vai se sentir melhor, você não vai ter tanta fraqueza, você vai ter mais disposição. Porque quando nós vamos ficando mais velhos, então a força... tudo vai diminuindo. Então, quando você cria esse hábito já na terceira idade, né? E que é o seu caso, né? Caminhando quase. Então, de fazer uma caminhada, o seu corpo vai te agradecendo e ele vai te responder. E Deus, ele é tão perfeito, tão lindo, que ele fez um corpo que às vezes está doente, está inflamado, e rapidinho você vai ter uma resposta. Você tem a resposta muito rápido, talvez aumentando uma coisa muito simples, água. Pois é, mas olha que coisa interessante. Ali em off a gente estava conversando, né? Eu falei que na pandemia eu engordei 22,5 kg na pandemia. Depois disso, que passou a pandemia, eu diminuí a comida, né? Igual, por exemplo, de manhã cedo, uns 3 pãezinhos com ovos, né? Assim, né? Aí agora é umzinho só, né? Assim, né? Às vezes acompanhado com uma bananinha cozida também, né? Então, mas eu já diminuí. Era 3, passou para 1. Isso aí. Agora, tirar 100% é muito difícil, tá? Mas é aí que está o problema. O metabolismo, por causa da idade, né? O metabolismo ele fica lento. Então, era 3, eu tirei 2, ficou 1. Mas mesmo assim, não deu resultado, continuo gordinho ainda. Aproveitando esse time dele,
é possível acelerar o metabolismo só com alimentação? Com certeza. Fala um pouquinho sobre isso aí. Então, o metabolismo nosso, tem pessoas que têm um metabolismo muito lento, né? Pela idade ou por ter ele lento mesmo. Então, uma das maneiras de você acelerar é desinflamar o seu corpo. Quando você vai plantar uma semente num solo, se ele estiver muito pobre e você jogar aquela semente ali, ela com certeza ela vai nascer, mas ela vai nascer fraca. Agora, quando eu limpar o terreno, que é o seu corpo, tirar um pouco de metais pesados, vermes, nós não temos consciência do que o verme faz. E muitas das pessoas passam a vida toda e não tomam alguma coisa para matar aqueles vermes. E eles causam um terreno pobre, doente. Então, eu fazendo isso no corpo da pessoa, eu já preparo o terreno para o metabolismo acelerar, para poder receber um alimento bom, uma vitamina, e com isso ele acelera bem rapidinho. E no caso, a ideia também casa-se a alimentação do dia a dia, arroz com feijão, etc., de acordo com o que você... Porque cada corpo é único, né? Sim. Mas também com uma suplementação de alguma vitamina que esteja faltando, ou coisa do tipo também, né? Com certeza. Eu trabalho muito com vitaminas, minerais, porque tem pessoas que passam a vida toda e não faz um exame, como ele mesmo estava me falando, da B12, porque a B12 ela causa muita deficiência, ela dá ansiedade, depressão, moleza no corpo, você fica sem vontade de levantar, de fazer uma caminhada. Então, tudo isso vai ser trabalhado. Às vezes eu peço o exame, né? Assim, a gente vê um exame, alguma coisa assim, ou até você olhar para a pessoa mesmo, você já sabe que você tem que passar uma vitamina, uma suplementação para poder fazer a coisa acontecer. Você sabe que em algumas situações nos dias de hoje, né, o pessoal culpa muito a pandemia, né? Porque principalmente quem pegou Covid, às vezes por causa da vacina, que eu, por exemplo, peguei Covid 3 vezes. Eu fiquei com a sequela muito séria, entendeu? E, então, de repente, eu estava achando que esse problema dessa falta de disposição poderia ser da sequela. Fiquei com a sequela seguinte, muita vontade de ficar em casa vendo televisão, entendeu? Você tá com preguiça. Na verdade, na nossa vida, nós arrumamos desculpas. Eu tenho uma fala bem interessante. Ele me deu um pedaço de pudim e eu não como doce. E ele falou assim, eu fiz esse pedaço de pudim aqui, eu tô te dando com muito amor. Eu falei, eu te amo tanto que eu vou dar um pedaço de pudim para você. Então não tem desculpa, não tem desculpa. A desculpa é nós que sempre arrumamos uma maneira de sair daquilo ali, de como você está me falando agora, né? Então tudo é desculpa. Todos nós conseguimos, todos nós. Mas é muito difícil isso, cara. Olha que interessante. Por exemplo, um cara que fumou a vida inteira, né? Fumou e tal, vou parar, eu paro a hora que eu quero e tal. Aí ele vai no médico. Aí chega no médico, faz os exames e tal. Aí, de repente, o médico pega o raio-x dele e depara com uma mancha X ou Y. Imediatamente, o que ele faz? Para de fumar. Para de fumar. Então, assim, acredito que até no processo da alimentação, por exemplo, se você continuar, você vai morrer, cara. Só que no processo de nutrição é um pouquinho mais complicado, né? Vou morrer um dia mesmo, né? Isso. Mas às vezes você vai morrer bem, você não vai se arrastar, você não vai ficar numa cadeira de roda. Então, hoje eu tenho 54 anos, não tenho vergonha de falar, e eu tenho muita disposição. Não tomo remédio nenhum, não sinto dores no meu corpo. Eu sou uma pessoa que tenho bastante disposição. Eu acordo cedo, faço atividade física. Então, se eu não fizesse todas essas atitudes, né, como seria a Rosinez hoje? Será que eu teria essa disposição que eu tenho? Essa energia, essa força? E assim, é igual, por exemplo, a prática do exercício físico. De alguma forma... Vamos falar que é fácil.
Não, não é fácil, não. Eu acordo todo dia às 5h20 da manhã e vou pra academia. É muito difícil, às vezes a gente tá, nossa, Esse frio no aeroporto. cansado, sabe? Estressado e tal. A gente sai, mas depois que a gente faz, os benefícios que vêm são superiores a qualquer cansaço, cara. Ô, Rose, vou continuar. Ele quer consultar, você Ele está quer- percebendo, né? Ué, nós temos que. Olha o que aconteceu comigo, uma coisa muito interessante. Logo quando abriu o Instituto do Sono em Cachoeiro, que era até o doutor falecido Evandro Junqueira, se não me falha a memória. Eu dormi, né? Passei uma noite lá e foi constatado que eu sofro de apneia. Isso há mais ou menos 20 anos atrás. O doutor Evandro falou assim: você precisa de emagrecer urgente. Sendo que, há 20 anos atrás, eu tinha aí 30 quilos, talvez, acho que acho que uns 35 quilos a menos. Aí eu falei assim: doutor, mas se eu continuar engordando... Ele falou assim: olha, você vai morrer mais rápido. Eu falei assim: mas mais rápido quanto tempo? Ele falou assim: não sei, daqui 10, 20, 30, 40. Aí eu falei: bom, se eu estou com 30, se for daqui 40, vai dar 70, eu vou morrer de qualquer jeito mesmo. Então, deixa o pau quebrar. Pensa bem, você deparando com um paciente igual eu, nessa situação, falando, né, para você isso agora. Que eu falei pro doutor Evandro: nada, daqui 40 anos eu vou estar com 70, vou com 70, estou morrendo mesmo. Fala para mim, o que você vai dizer para esse paciente? Você tem filhos? Tem. Você tem netos? Não. Então, vamos imaginar que você tem um netinho hoje de 5 anos e você queria fazer algo com ele que você não vai conseguir fazer com a gordura, com o cansaço. Isso vai ser bom para você? Não. Porque você não tem neto, você não pode falar muito, né? Mas se você tiver um netinho lá cheio de vida... Não, mas eu sei que, de certa forma, né, a gordura, ela incomoda, assim. Você vai amarrar o tênis, né, o cadastro do seu tênis, seu sapato, e você tem dificuldade para baixar. E também para namorar também, né? Namorar atrapalha um pouquinho também, né? Fica mais pesado. Ué. Com certeza, a partir de hoje, só com essa entrevista, muitas coisas vai ficar na sua cabeça, que eu te falei ali fora e que nós estamos conversando aqui. E você já vai começar a analisar e você vai ver de maneira diferente. Vai chegar uma hora, como ele disse, a ficha vai cair, ou é no amor ou é na dor. Você quer no amor ou na dor? Eu prefiro no amor, mas olha só, outro problema. Por exemplo, o meu amigo Kozak Tivit, que nós já temos não sei quantos anos de amizade, desde quando nós nos conhecemos, ele sempre levava uma barrinha de cereal para ele sempre foi fitness. Ele sempre foi, por isso que o apelido dele é Fininho. Então, ele sempre, né, ali me dando força. Não, Leomar, calma, segura as ondas aí. Aí ele levava uma barrinha de cereal, eu levava uma penca de banana, né, prata para comer, ou mais. Sendo que tudo isso aí, a gente... Aí ele foi e falou para mim assim: Leomar, você tem, cara, segurar as suas ondas, cuidar da sua saúde. Mas aí teve um outro amigo meu que falou assim: poxa, não, mas se você emagrecer, você vai ficar um gordinho sem graça, rapaz. Você vai ficar sem graça. Gordinho assim, igual o Rassum, né? Que emagreceu e perdeu a graça do gordinho. E o gordinho é mais engraçadinho, entendeu? Mas eu até vejo, não sei se eu estou certo, mas é quando o emagrecimento ele é forçado por algum tipo de cirurgia. Sim. Não, eu, por exemplo, eu não concordo com cirurgia, eu não concordo, não. O emagrecimento natural, ele te dá vida. Muito. Agora, o emagrecimento forçado, realmente, ele... É tudo que nós falamos até agora, né? Você preparar o terreno é preparar a sua mente, o seu emocional, a sua cabeça, o seu querer. Tudo isso faz parte do tratamento. É um querer, porque hoje talvez você ainda não quer, mas vai chegar uma hora, por algum motivo... Não, eu quero. Quem falou que eu não quero? Eu quero. Marca uma consulta aí, tá? Aqui, por exemplo, né, um paciente igual eu, não sei, né? Só uma curiosidade também, que você, na resposta sua, né, do que eu vou falar agora, você indicaria, logo de início, um psicólogo? Não. Não? Sem psicólogo? Você acha que não precisa de psicólogo? Não. Isso é bom. Aqui não dá tempo, né? Mas na minha consulta eu te explico
detalhadamente o porquê que você precisa mudar a sua alimentação. E é como eu falei já, né? Não é radicalmente, são pequenas mudanças que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, no seu dia a dia ali, então na sua saúde. E a sua mente também vai mudar. Existe alimentos premium para que a gente tenha uma vida de qualidade? Você consegue me listar alguma coisa? Sim, Deus ele é perfeito. E tudo que ele faz é perfeito. Tudo que Deus fez é perfeito e é prêmio. Ele fez a fruta, ele te deu a fibra e te deu a frutose. Ela tá junto. Se ela tá junto, é para você comer junto. Mas às vezes a gente tira a fibra e toma só a frutose. A frutose, às vezes, ela não faz muito bem para o seu corpo. Então, tudo que Deus fez é perfeito. Frutas, legumes. É interessante que tem pessoas que falam assim, Rosinês, o que você come? Você não come isso, não come... O que você come? Eu como tanta coisa. Eu como pera, maçã, melão, mamão e tem uma variedade de verdura. Então, tudo que Deus fez são alimentos premium. Não existe sacrifício para entrar numa dieta, né? Existem Não, alimentos... eu trabalho com o emocional da pessoa, por isso que eu não indico psicólogo, só se for um caso muito à parte mesmo, porque eu vou trabalhar com ela e vou explicar para ela, porque tem pessoas que querem fazer retirada de alguns produtos, outras ainda não estão preparadas, então eu vou trabalhar com aquela pessoa conforme é o desejo dela, porque como eu disse, ela faz parte do meu tratamento. Gordura de porco, óleo de soja, algum outro tipo de óleo, qual que é a gordura mais aconselhável hoje para a pessoa? Sim, eu aconselho novamente ao que Deus nos deu, né? A gordura animal, ela é condenada, ela aumenta o colesterol, não aumenta o colesterol. O que aumenta o colesterol é industrializados e outras coisas. Porque a gordura animal, lógico que você não vai comer uma grande quantidade, mas a banha de porco é muito melhor para a sua saúde do que o óleo vegetal. A indústria ela não indica isso, porque ela quer vender o óleo, mas a gordura de porco é bem melhor. O maior vilão do corpo, do nosso organismo e tal, é o açúcar? Sim, o açúcar ele é a gasolina do câncer, ele inflama todo o seu corpo. E a diabetes não é só o açúcar em si, né? Porque o seu sangue, ele entende o que é glicose. A glicose bateu no sangue, é glicose. Ele não quer saber se é o açúcar da demerara, se é o adoçante. Então, tudo é glicose para o seu corpo. Mas o açúcar em si, ele está embutido em muitos alimentos que você vai lá no supermercado e compra um alimento salgado, enlatado, e que tem um açúcar lá embutido, que às vezes você não sabe ler um rótulo e você não sabe que aquilo ali é tão prejudicial. Mas o açúcar, sim, é um vilão. E o fast food? Para quem faz dieta, pode comer fast food? Não, não pode. Inflama e ele vai... Nem um diazinho na semana? Não, aí é aquilo que eu te falei. Eu vou conversar com o paciente e vou explicar para ele o que aqueles alimentos fazem no seu intestino, porque tem um ditado, o segundo cérebro é o intestino. Não, o intestino é o primeiro cérebro. De lá vem todas as doenças autoimunes. Então, eu vou explicar, olha, você quer continuar? Porque existe um drogado e eu quero tirar o vício do drogado. E ele usa a droga de segunda a segunda. E se eu disser para ele assim, você vai usar a droga de segunda e terça, o resto você não vai usar. Ele vai deixar de ser um drogado? Não vai deixar. Então, eu vou explicar isso para o paciente, mas o paciente vai falar assim, não, eu quero continuar aos domingos comendo um lanche. Eu vou colocar e vou deixar. Porque o interessante é isso, é você trabalhar com o psicológico. Talvez na primeira consulta ele vai continuar aos domingos,
ou sábado e domingo. Mas na segunda consulta, talvez ele já vai ter mais consciência e vai aprender e vai aplicar aquilo como um hábito. Você não levanta todos os dias e vai fazer atividade física, aquilo ali vai virar um hábito de não comer. Alimentação, você passa por casos desse tipo de alimentação ser considerada, de certa forma, uma droga para aquela pessoa? Com certeza. Me conta uns casos aí sobre isso. Tem pessoas que falam assim, eu vou dar exemplo de uma pessoa da minha família, não vou falar o nome, fala assim, eu não consigo tomar café sem açúcar, porque todo alimento industrializado ou açúcar, ele ali nele tem a substância que faz você ter esse vício. O açúcar, ele é mais viciante do que a cocaína. É 8 vezes mais. E ele atinge o seu cérebro, assim, dentro de 1 segundo. Ele faz muita coisa, assim, dentro de você. Então, com certeza, existem alimentos que é um vício mesmo. E a gente mesmo, se for para parar para analisar, a gente vai ver. Eu como batata frita todo sábado. Eu vou no Perim e como a batata frita. Ali na batata frita tem algo ali que faz você viciar. A indústria coloca isso para exatamente ter essa função de te viciar. E vira um vício. Qual é o primeiro passo para a pessoa que quer largar desse vício? Tomar atitude e não fazer mais e não comer mais. E ter a consciência. Eu parei de comer glúten, essas coisas, já há muitos anos. E eu achei super interessante que eu estava assistindo uma entrevista de uma psicóloga e ela disse assim, eu tenho um amigo meu que fala assim, você não sofre por não comer, porque se você sofrer, é melhor você comer. Você tem que ser feliz. O que adianta você não comer e estar lá triste, assim? Não, você tem que estar feliz. Você tem que ser feliz. E então, assim, tudo na nossa vida é um preparo da própria mente da pessoa, sabe? Porque se você não se preparar e fazer aquilo acontecer e tomar atitude, você nunca vai conseguir. Então, depende realmente de uma atitude sua, de querer. Você quer dizer que a felicidade não está em coisas? Com certeza. Porque, às vezes, nós buscamos a felicidade no celular, no marido, no pai, no filho. A felicidade está em você. E ela faz parte do seu corpo, da sua mente, do seu emocional. E assim é a alimentação. Porque você tem que ser feliz. Foi onde, assim, né, que nós comentamos, né, agora mesmo, a questão do prazer de comer. É onde que... Eliomar, se você não comer, você vai ficar triste? Vai ficar tristinho, entendeu? Então, para a gente ficar alegrinho, eu tenho que comer. Você acredita que a palavra tem poder? Sim. Então, vou te falar o exemplo que eu comecei a falar e não terminei. Um dia eu estava assistindo uma entrevista de uma psicóloga e ela disse assim, quando você está na pandemia, você estava na pandemia, você fala assim, eu não posso sair de casa, eu estou me sentindo presa. Mas tem dia que não tem a pandemia, você pode sair de casa e você fica em casa. Então, a mesma coisa é o alimento. Quando alguém vem me oferecer um alimento, eu falo assim, eu não quero. Agora, se eu falar assim, eu não posso comer, o meu cérebro já entendeu o sofrimento que eu estou tendo com aquilo, com aquela atitude. Então, a palavra, ela tem poder. Você vai falar, eu consigo, eu faço e eu posso. E vai fazer e vai acontecer. É falta de educação você chegar numa festa e não querer isso ou querer aquilo, ou numa casa? Como que você pensa sobre isso aí? Eu não vejo como falta de educação, né? Porque euzinha já fiz isso várias vezes. Mas as pessoas à minha volta diz, você é o ET? Você não é normal? Porque na época dos nossos avós, o costume era dormir 7 horas. Hoje não tem mais esse costume. O costume era cozinhar inhame, banana, mandioca. Esse era o costume. Hoje não tem muito esse costume. Hoje você vai na padaria e compra. Então, tudo hoje em dia, a oferta é muito grande. Então, você vai numa festinha de criança ou numa festa de casamento mesmo, lá você não é sempre que você encontra um alimento que você possa comer, mas sempre vai ter alguma coisinha.
Quando eu viajo, por exemplo, você chega num café da manhã no hotel, só tem glúten e tal. Tem ovo mexido. O ovo é vida. Dentro do ovo sai uma vida. Então, dentro do ovo tem praticamente tudo. Agora, um outro detalhe que acontece, né, comigo e com algumas pessoas que fazem, né, que exercem a mesma profissão minha. Não tem horário, não tem... Você vai comer aquilo que te derem, na verdade, né? Porque o músico, por exemplo, às vezes ele não tem horário para comer, não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, não tem horário para nada. A vida é 100% bagunçada. Eu tenho solução para os seus problemas. Isso é muito importante. Então, atenção músicos, atenção àquela galera aí que tem seus horários totalmente bagunçados, né? A Rose tem a solução. Vou dar 2 opções, né? Carregar uma fruta e a outra é o jejum. Pode ser uma melancia, né? Não é. Você não explicou qual fruta, você tem que explicar isso pro pessoal. Você vai falar assim... Um pedacinho de melancia. Igual assim, você fala assim, aqui, tomar um cálicezinho de vinho, né, por dia, aí o cara vai lá tomar um garrafão de 5 litros. Pois é. Mas, o jejum, nós temos a preocupação, assim, que plantaram, né? De 3 horas você tem que comer. E isso não é verdade. O seu sangue, ele não precisa de glicose de 3 horas. O seu corpo não precisa disso. E a mente? Nem a mente. A mente que manda em você. Então, você vai mandar no corpo. Então, o jejum, ele é uma coisa muito linda. Em 2016, teve o Prêmio Nobel e falava sobre isso. O seu corpo, ele se renova de tanto em tanto tempo. E as suas células, ela morre e fica ali, zanzando para lá e para cá dentro do seu corpo. Um lixo. E o jejum vem e limpa tudo aquilo ali de uma forma tão maravilhosa e tão linda. Então, assim, você que é músico, quantos dias na semana que você faz a sua banda toca? Pois é. Sábado, domingo? Olha só, o normal, geralmente, o músico, geralmente quem trabalha com música, na verdade, né, é final de semana, sexta, sábado, domingo, mas durante a semana tem ensaio, durante a semana, às vezes tem alguma coisa para fazer, às vezes o cara aluga um equipamento, às vezes o cara vai no estúdio gravar, aí você chega no estúdio 6 horas da tarde, 18 horas, né, sai de lá meia-noite, 11 horas. Uhum. Mas o jejum é uma coisa muito legal para o corpo, e quando você quer, aquilo que a gente estava falando, o seu querer que vai mandar. Você vai querer, você vai cortar uma frutinha, vai levar uma fruta prática, uma banana, uma maçã. E isso daí é aquilo que nós falamos, é você tomar a decisão de querer. A outra coisa, falando em jejum, o que você tem a dizer sobre o jejum intermitente que fala? Intermitente. É isso que eu estava explicando. Ele é excelente para a saúde, para o corpo. É prático, porque você pode escolher fazer o jejum no dia que você vai tocar com a sua banda. Você vai fazer tantas horas de jejum. Automaticamente, você já faz o jejum da noite, né? Mas não é considerado. Mas, tipo assim, eu vou dormir, eu jantei, eu vou dormir e amanhã cedo eu não tomo café, eu só vou almoçar. Já é um jejum intermitente. Então, no seu caso, você pode fazer o jejum à noite. Eu recebi uma pergunta aqui da produção. As pessoas que têm hipoglicemia precisam comer de 3 em 3 horas? Aí é um caso à parte, que é um assunto mais profundo, né? Que é um caso diferente. Aí, com certeza, ela tem que ter um cuidado, mas... Tem pessoas que você, eu tenho que chupar uma bala, eu tenho que... Então, isso daí a gente tem que analisar qual alimento, fazer os exames direitinho, ter um acompanhamento, porque é um caso diferente. Pois é, eu já estou fazendo, porque eu estou com outro problema. Aí eu estou sendo obrigado a fazer esse jejum. Por quê? Depois da pandemia, eu consegui ganhar um refluxo. Eu nunca tive. Aí, no dia que eu vou tocar, praticamente eu não como quase nada. Entendeu? Então eu já faço esse jejum, estou fazendo forçadamente. Aí, claro, onde que eu toco, eu levo a marmitinha, que eu não sou menino, né? Mando o cara encher a marmitinha, aí quando termina, eu regaço a marmitinha. A marmitinha dele é desse tamanho. Olha que situação. Você toma muito leite? Pois é, desde quando eu nasci.
Pois é. Eu Qual sou- animal que toma leite depois de grande? Me fala, a vaca? E eu? É um animal mesmo. Porque o único animal que toma leite depois de grande, adulto, é o ser humano. Porque nós não precisamos de leite. E essa coisa que leite é bom para os ossos e tal, é mentira. O Japão, eles quase não tomam, os japoneses, eles quase não tomam leite. Eles não têm problema de osteoporose. O brasileiro, ele toma leite de manhã, de tarde, de noite e está cheio de osteoporose. Então, o leite também é uma causa do refluxo. Eu entendo, mas eu não consigo tomar café puro. E o médico me falou o seguinte, meu médico exclusivo, né? Ele falou que, então, já que você não toma café, entendeu, sem o leite, igual também eu não posso comer abóbora sem carne seca, que me faz mal. A abóbora tem que ter carne seca. Sem carne seca, ela me faz mal, entendeu? Aqui, ó, ele é uma, você me fala o nome desse doutor, que eu quero passar longe dele, tá? É. Mas eu tenho um líquido bom para te indicar, ó. Esse. Pois é, mas eu sou. Agora falando sério, eu tenho né, 2 vícios que são sérios, né? Um é esse que está me prejudicando o refluxo. que é o- 2? Não, dois ou mais. dois que eu posso falar. Né? Não, droga não é não, tá, gente? Pelo amor de Deus, droga não. Mas um é o leite e o outro é tomate. Eu sou viciado em tomate. Quando eu tinha 4 meses de idade, minha mãe me dava tomate para mim brincar e eu comi tomate. Eu tô comendo tomate até hoje. Sério? Eu não, se na hora da refeição, se não tiver o tomate, eu tenho que pedir o vizinho. Se eu comer sem, eu sinto a falta, tá faltando alguma coisa da minha comida. Na verdade, tudo na nossa vida é o controle, como a gente estava falando do emocional. Isso daí é uma falta, talvez, de controle também, porque Tô sabendo. se um dia você for para um lugar que não tenha tomate, como que você vai viver? E assim, apesar do tomate ser um alimento bom e tudo, mas você não deve assim, eu vou comer tomate todos os dias, vou comer repolho todos os dias, vou comer... Então, o ideal é você fazer um dia você come abóbora, outro dia tomate, outro dia uma alface. Então, assim... Pois é, eu tô tentando fazer isso. Tô tentando. Nosso bem maior é a água. Água. Me fala um pouquinho sobre a água na nossa alimentação, no nosso dia a dia. A água, ela é vida, ela é excelente. 75% do nosso corpo é água. Se você quiser saber quanto que você tem que tomar de água, é só você fazer uma continha de 0,33, que é exatamente a idade de Cristo, vezes os quilos que você tem. Ih, vou ter que tomar Vezes muita o água. seu. Com o cabelo, então, tô ferrado. E você tem que tomar, no mínimo, 3 litros de água por dia. Ela vai limpar o seu corpo, ela vai soltar o seu intestino. Lógico, é claro, que uma boa água. Ou você ter um filtro em casa, porque hoje ela já tem o cloro, já tem o flúor, né? Ela tem várias coisas, né? Então, ter uma boa água é excelente. Mas, porém, a água ou o suco, ela deve ser tomada, ingerida, não na hora da refeição, ou um pouco antes, ou um pouco depois. Pois uma pergunta sobre a água. Tomar água antes de dormir é bom? Não é ruim, mas você entende que se você tomar muita água à noite, o seu corpo vai pedir você, levante, que eu quero ir no banheiro. Não, isso aí é normal. Então, tá? você vai acordar para ir no banheiro fazer xixi. Então, eu, Rosinês, eu tomo água até mais ou menos umas 5 horas e depois eu paro. Uma quantia de 3 a 4 litros de água por dia. Depois só pinga só um pouquinho, se precisar. Se tiver muita sede, mas geralmente não sente muita sede. Hoje eu tô tomando porque eu tô aqui dando a entrevista, mas geralmente não... Mas quem não tem... Até porque, Elioma, faz parte, por exemplo, de um processo de emagrecimento ter uma boa noite de sono, né? Muito. Mas aqui a tem um melatonina detalhe. está funcionando, Sim. etc. Né? Tem pessoas que se acordar, tem problema para voltar a dormir. No meu caso, não. Eu sou bom de cama. Vou ao banheiro, volto Dorme de novo. e durmo de novo. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que tem a ver com... você fez pós-graduação com o doutor Laí Ribeiro, que é um ícone na área de saúde. Tem algum
pulo do gato ou dica que ele compartilhou com você? Bastante. Fala um Foram- pouquinho aí. Pelo menos alguma coisinha pra gente aí. Após o Dr. Laí Ribeiro, é na área integrativa. A área integrativa, para quem não sabe o que que é o integral do corpo. Eu não vou olhar para você e vou dizer assim, eu vou tratar o seu coração, eu vou tratar o seu pulmão, eu vou tratar com a alimentação, lógico, né? Eu vou tratar o seu todo. E a integrativa é isso. Após o Laí Ribeiro, para mim, abriu muitas portas na minha vida pessoal, e em tudo que você possa imaginar, mas as portas que foram abertas para mim também é que lá tem muitas pessoas, até de fora do Brasil, médico, nutri, dentista, e isso é feito um grupo, e às vezes eu tenho uma dúvida e essas pessoas tiram a minha dúvida. E o pulo do gato, que o Dr. Laí Ribeiro fala, né? Porque ele fala e também faz acontecer, é aquilo que eu estava falando no início, é a limpeza do terreno. E se você me procurar hoje, eu vou falar com você assim, você tem que fazer isso, isso, isso. Não tenho dinheiro para fazer tudo isso. Então você vai aplicar de uma forma mais natural. Então eu vou ajudar você a fazer com que aquilo aconteça de uma forma que você não gaste tanto, de alguma maneira. Entendeu? Entendi. Tô nessa. Entendi. Você tá nessa? Tô nessa. Entendi. Mas essa limpeza do terreno ou coisas do tipo, por exemplo, o cara vai chegando a uma certa idade, principalmente o homem, por exemplo, né? Alguns hormônios eles vão mexendo e tal. É possível, dentro desse cuidado com relação à limpeza de terreno e a preparação com vitaminas e suplementação, por exemplo, vamos dizer, testosterona, por exemplo, fazendo o processo de suplementação, boa alimentação e tal, consiga chegar a um nível... Com certeza. Uma das coisas que ativa os seus hormônios é a musculação. E isso ativa bastante. Mas a idade, às vezes, deixa a desejar. Então, tem que fazer algumas suplementações. Tem alguns hormônios que eu como Nutri, não posso trabalhar e fazer, mas tem alguns médicos da área que eu indico. Entendi. Por isso que eu fiz esses exames. Porque, sei lá, eu acho que deve estar tudo bagunçado, né? Mas tem coisa que vai ter que fazer algo sintético também, né? Tem, chega uma com certa idade, certeza. não tem escapatória, Com não. certeza. Mas eu sempre vou indicar o que o seu corpo tem. Eu vou aplicar no seu corpo o que o seu corpo perdeu. Qual a importância da suplementação com creatina? Muito tem se falado da creatina, de vários estudos, que anteriormente, né, a gente só via só os jovens, né, os marombas de plantão que utilizavam a tal da creatina. Hoje tem se falado que a creatina tem sido suplementos até de pessoas de idade, tratamento mesmo. Me fala um pouquinho sobre a importância da creatina. Sim, ela tem uma colaboração muito grande, principalmente para quem malha, né? Mas também as pessoas que não malham que podem estar fazendo uso da creatina. Tem alguns profissionais, né, que não indicam, mas eu indico sempre e é excelente. Não mexe com rins, por exemplo? Não. Isso é mito? Mito. Como muitos outros mitos que tem. Lógico que você tem que beber água, mas a água ela já faz parte do seu tratamento, da sua vida. Então você tem que beber água, mas Se tomou aquela água do jeito que a gente faz aquele cálculozinho, tá resolvido, não tem problema nenhum. Não. Ela não vai te dar cálculo, se te der outras coisas. Ela não. Se a vida fosse um prato de comida, quais seriam os ingredientes? Legumes e proteína. E você pode citar uns que têm melhor, por exemplo, absorção, melhor, por exemplo, sustância. Todos eles têm bastante, depende da necessidade de cada um. Como ele disse, ele ama tomate, então depende do que você gosta. Mas
legumes, as saladas em gerais, eu prefiro colorida, tipo colocar verde, uma cenoura, uma abóbora, e a batata inglesa, a batata doce, a mandioca, isso tudo é carboidrato bom. Então, se você está num processo de emagrecimento, eu diminuo um pouco. Eu coloco talvez um carboidrato desse no lugar de um arroz, então você vai ter um resultado muito melhor. O arroz, parece que ele é um carboidrato meio, sei lá. Eu, por exemplo, quando eu corto, diminuo a quantidade de arroz, parece que o meu processo de vida saudável, de emagrecimento, ele é melhor. Aí eu coloco outras coisas. Tem alguma coisa a ver isso aí? Sim. O arroz, ele é riquíssimo em açúcar. Ele é o açúcar vivo. Então, ele incha, principalmente a mulher, ela fica meio inchada, até alguns homens se sentem mal. E ele atrapalha num processo muito simples. Se você comer 3, 4 colheres de arroz, automaticamente a sua barriga vai encher e você não vai comer nem legume, nem salada e nem outras coisas. Então, você enche a sua barriga de arroz e acaba não comendo. Eu acho que ele está nesse processo. Rapaz, eu amo, principalmente se eu tiver uma muquequinha, né, com arroz. Rapaz, eu como acho que 5 quilos de arroz, entendeu? Tô ferrado mesmo, não tem jeito não. Rapaz, olha, tudo contra o gordinho, né? Eu vou contar uma desse menino aqui. Eu estava lá na Câmara Municipal, né, no horário de sessão e tal. Aí tá ele lá com um pedaço de torta. Ah, tortinha. A do Perim? Não, aquela não é do Perim, não. Mas aí, como não bastasse a torta, ele comprou um tubete assim de ketchup. E aí comeu um pedaço de torta e tubete de ketchup inteiro. Todinho. Pois é. Meu Deus do céu. Chega, me deu uma ânsia aí, aqui, e ele me dando um tabletinho de... Você tem que comer isso aqui, rapaz. Para com esse negócio aí. É verdade. Ele sempre ficava me ajudando, claro, né? Mas, pois é, eu sempre fui muito desequilibrado em termos de comida, entendeu? Muito. Aí, só que quando você, né, é jovem, né, o metabolismo é outro. E hoje já o metabolismo não é... Eu não posso esquecer. Pode chocolate? Pode. Amargo. Quanto mais amargo, melhor? Chocolate é vida. Mas eu moro no interior e tinha um pé de cacau, cheio de cacau. Eu falei, gente, não vou deixar estragar. Catei, sequei, fiz todo o chocolate e coloquei na boca. Pensa num negócio amargo. Então, o que você come? É chocolate ou é açúcar? É verdade. Então, o chocolate, eu indico sim, ele é um excelente alimento, muito bom, só que você tem que vigiar qual chocolate e aprenda a ler rótulos. Se você ler rótulos, você vai ser feliz, porque às vezes você olha um alimento lá, é 70%, o chocolate 70%, ótimo, você vai ler o rótulo, não é tão bom assim. Então, você tem que aprender a ler rótulo. Mas o chocolate é excelente. Mas para quem é viciado em chocolate, eu tento segurar um pouquinho, porque senão você vai pegar a barra toda de 70% e vai comer ela toda. Mas olha como a coisa é injusta com a gente, né? Geralmente... A vida é injusta. Não, olha só, olha como a coisa é injusta com a gente. Geralmente... Virou um muro de lamentações. A idade... Né, que a gente precisa de comer as coisas mais saudáveis, né, com menos açúcar. Aí você tem que ler o rótulo, certo? Uhum. Aí o rótulo é tão pequenininho, aí você esqueceu o óculos no carro, não enxerga, não, esse aqui mesmo tá bom. Tá vendo como uma coisa é injusta? Aí você vai falar assim, bom, eu comi, mas eu não sabia, porque não deu para ler mesmo. Tá vendo tudo? Desculpa. Ele justifica tudo, né? Desculpas. É muito interessante ele estar falando isso, porque realmente é assim. Nós somos assim. É desculpa. A maioria das vezes nós arrumamos desculpa para poder não comer. Se você aprendeu que aquela marca de chocolate é uma melhor e tal, você sempre vai
Você vai um dia levar o óculos, você vai ler, aí você vai estar se informando sobre aquele chocolate. Fala-se muito do abacate, que ele tem uma gordura boa. Me fala um pouquinho sobre o abacate. Sim, excelente. O abacate, o coco, o azeite, o óleo de coco, tudo isso é gordura boa. Tudo isso vai te saciar. O seu cérebro, ele é 25% de gordura. Ele precisa de gordura. E de gordura boa. Essa gordura não pode ser aquecida não, né? Depende. O azeite, por exemplo, ele não foi feito para levar o fogo. Ele foi feito para você colocar na salada. Porém, o azeite embalado no Brasil tem uma lei que permite ser misturado óleo. Então, azeite bom é o azeite que você joga na garganta e fica tudo pinicando assim, ó. É o azeite embalado fora do Brasil. Pois é, o azeite tem a questão da acidez. Quanto menos, melhor. Certo? E outro detalhe, se for exprimido a frio, que existe, né, ele é exprimido a quente, né, e a frio. O a frio que é o mais saudável, não é isso? Sim, mas aí você pega o a frio e mistura um monte de óleo nele. Acabou a frio, acabou a quente, acabou tudo. Vai tudo pro saco. Vai tudo pro saco. Então, o azeite ideal é aquele que é embalado fora do Brasil. Ô, Rose, a entrevista, o bate-papo tá bem bacana. Esse ramo de nutrição, né, tem muitos assuntos. Eu gostaria, antes da gente finalizar de fato, você compartilhar essa questão que você falou do seu marido, né, do tratamento, do despertar dele, né, e tal. Depois a gente vai partir pro final. Sim. O meu esposo, ele estava vindo num processo que ele já estava pré-diabético há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos. E eu falava, mulher fala demais, né? Falava e nada adiantava. Ele falava exatamente o que ele disse ali, eu vou morrer mesmo. Então, não adianta, eu não sou bobo ficar lá levantando e abaixando peso. Ele falava bem assim comigo. Mas um dia, ele fez um exame de triglicerídeos e deu 750, se eu não me engano. Ganhei dele, meu deu 860. Ele assustou demais. Acho que ele viu a morte pelos olhos ali. Então, ele começou num processo de mudança, assim, ele foi bem radical. Não foi assim, eu não era nem formada, mas ele mudou completamente. E ele veio num processo assim, eu tenho muito orgulho da alimentação dele hoje, porque ele realmente tem uma disciplina, ele vai para a academia todos os dias, ele criou um hábito. E ele se alimenta hoje muito bem. Cadê a pré-diabética? É de família, é do pai, é da mãe. Não existe isso, gente. É da alimentação. Ele mudou a alimentação dele. Ele não é mais pré-diabético, ele faz exames agora e o importante, ele começou, ele deu uma emagrecida assim bem rápido, né? Que na época até todo mundo perguntou, você tá doente? Porque a pessoa fica feliz de te ver gordinho, sabia? Elas ficam felizes. Então assim, você tá doente? Não tô doente, eu emagreci e tal. Então, assim, ele começou no processo de ganhar massa muscular. Então, hoje, eu tenho certeza assim, que ele está bem feliz e com saúde. Isso que é importante. E a suplementação que ele tem também, né? Que ele toma várias vitaminas, uns suplementos, assim, que eu tenho muito orgulho dele. O cara tá novo. E ele tá deu uma mudança, assim, ó. Mas você sabe tá de parabéns. Que uma coisa muito importante é a parceria, tá? Né, porque você sozinho é difícil, mas, né, igual no caso dela, né, ela ajudou ele a parceria, entendeu? Então, se você tem uma esposa que é parceira, que vai te ajudar, que o homem precisa muito disso, entendeu? Sim. Ele precisa... Eu vou contar uma piadinha bem rapidinho. Tinha uma criança que foi no médico e a mãe falou assim, pede ele para parar de comer açúcar. Aí o médico disse assim, você volta daqui 30 dias? Ela disse, como? Eu tô aqui na sua frente, eu moro lá do outro lado, é 3 ônibus para vir, 3 ônibus para voltar. Não, você precisa voltar daqui 30 dias. 30 dias ela voltou, a criança estava na frente dele, ele disse, olhou no fundo dos olhos da criança e disse, para de comer açúcar. A mãe disse assim, como assim? Você fez eu voltar aqui 30 dias depois para falar exatamente isso? Sim, porque agora eu parei de comer açúcar. Então eu tenho autoridade para dizer para você, para de comer açúcar.
e sei os efeitos, como que eu estou me sentindo agora. Então, foi exatamente o que aconteceu com o meu esposo. Eu tinha autoridade para falar, né? Então, eu falei, ele via a minha disposição e deu certo. Parabéns para ele. Rose. Parabéns para você também, claro, né? Obrigada. Gratidão por você ter vindo, né? Bater esse papo maravilhoso. Essa câmera aqui é toda sua, você pode deixar suas considerações finais e que Deus possa estar te abençoando. Sucesso sempre. Amém. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? De falar um pouquinho da saúde do corpo, porque como durante a entrevista nós vemos que não existe uma cabeça separada de um corpo, uma perna, é um todo, é o seu emocional, o seu espiritual, tudo anda junto. E eu estou muito feliz em estar aqui falando desse assunto, que é a nutrição, que é a minha área, que eu amo muito e que estou aí com toda a disposição para atender as pessoas que estão dispostas a entrar nesse processo de mudança de saúde e de um corpo, um terreno tratado, renovado e transformado. Muito obrigada a vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. E vamos marcar a consulta para ele. Tem que marcar a Vamos consulta. marcar, tem que vamos marcar. Vamos Com marcar. certeza. Gente, uma boa noite e até a próxima. Beijo no coração, galera. Valeu. Até a próxima. Cuide bem uns dos outros. Valeu.